essa questão de o não cumprimento, ou vamos chamar o descumprimento, né, da meta, principalmente relacionada ao resultado primário, não configuraria ali exatamente numa infração à lei. O que na prática afasta um eventual risco até de um impeachment, vamos dizer assim, por crime de responsabilidade em caso de não cumprimento, o que tinha anteriormente. Eu queria entender exatamente a visão de vocês sobre este ponto, porque é um ponto importante. O não cumprimento, ele não vai ser, então, mais um crime. Ele vai ser exatamente ali, mandar essa carta e uma justificativa. Eu queria entender, né, se isso é algo realmente preocupante e relevante na visão de vocês. Isso parecia já há algum tempo que ia ser feito, de novo. Já estava sendo discutido no ano passado que iam tentar colocar uma nova regra, qualquer que vencesse, para não cair nesse problema, porque estava sendo uma pressão muito grande para o teto de gastos. O que eu acho que ficou ruim é a parte de que você, por exemplo, não está em caminho de cumprir. Chegou em agosto, setembro, o que aconteceu nos últimos anos? Ministérios todos comecem a contingenciar. Não estamos cumprindo a regra, vocês não têm mais para gastar e vão ter que começar a cortar. Agora não tem isso. Então agora você pode começar a gastar, continuar gastando normal. Outro ponto é que parecia nos slides que já chegou no meio do ano, já está com uma cara que não vai cumprir, já fica claro que para o ano que vem vai baixar. De 70% da receita como despesa vai para 50%. Pelo que eu entendi, isso pode ter uma alternativa. Então, tem pontos, sim, que são mais frágeis ao longo prazo, mas para estrangeiro, para investidor de fundos, acho que eles vão olhar muito mais que, pelo menos está tentando se perseguir uma regra fiscal nos próximos anos. Marco, eu queria saber a sua opinião, antes da pergunta. A sua opinião em relação a esse ponto especificamente, em retirar, né, essa punição, talvez, não sei se esse seria o nome aí, né? Tirar o peso de um crime de responsabilidade fiscal em não cumprimento. Se, na sua visão, isso é um ponto de alerta que pode sinalizar, ok, se a gente não cumprir, temos aí uma possibilidade de uma política às vezes mais expansionista, não cumprir não vai dar em nada. Eu acho que cai totalmente a possibilidade de um impeachment em relação a essa regra, né? Então, em relação a esse ponto. Mas é lógico que, caso aconteça um ambiente de, por exemplo, crescer os próximos 3 anos, não entregar 2,5%, 2,3%, crescer 0,5% nos próximos 3 anos, a gente vai estar em um ambiente tão ruim, o governo vai estar tão desgastado, então é lógico que ele acaba sendo obrigado ou forçado, que acho que é o que o secretário quis reforçar muito hoje, é a expectativa do fiscal, né, de buscar realmente um equilíbrio no nosso endividamento no longo prazo, o superávit ao longo dos próximos anos. Então acho que tem um lado positivo, acaba realmente tirando um pouco da lei, né, de fato, realmente esse descumprimento, mas lembrando que tem um peso muito grande, que acho que a preocupação realmente é um peso muito grande do Congresso em todas as decisões, que acho que a preocupação, que aí eu já passo para o Gustavo, que talvez, qual que é a possibilidade do cenário, dificilmente acontecer, mas será que essa vai ser a proposta mesmo efetiva aprovada no Congresso, que foi apresentada? Pode ter algum tipo de flexibilização, né? Seria flexibilização positiva? É possível ou ter alguma desidratação, né, nessa proposta? E acho que justamente isso, essa é a preocupação. O que a gente vai ter daqui, provavelmente, dia 10 de maio, sendo aprovado no Congresso? Mas o mais importante, eu concordo com o secretário, que a gente precisa realmente ter uma sinalização de longo prazo para ter um equilíbrio fiscal de longo prazo, né, que acaba não necessariamente conversando com governos, né, mas sim com um projeto de Estado de longo prazo. Né? Olha, eu acho que a gente já teve, na verdade, da apresentação dos slides para cá, curiosamente, a oposição realmente do Congresso falando em regras muito frágeis, em querer endurecer, enrijecer as regras, e parece que vai ser assim durante a tramitação da Câmara e do Senado. E a oposição realmente à regra fiscal tem sido do próprio PT. A gente tem visto a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, bem vocal sobre esse assunto, e outros membros do partido indo a público criticar. Um dos casos mais escancarados foi a questão dos investimentos, a gente tem uma garantia mínima escrita em lei. O que também ficou um pouco mais solto no fiscal? Quando foi apresentado os slides, pela fala do ministro Haddad, parecia que a inflação ia ser travada no meio do ano. Por que faz diferença ser no final do ano para o meio do ano? Historicamente, a inflação brasileira se comporta assim, de ser quase um vale. No começo do ano começa em alta e vai se aproximando de junho e julho, ela recua bastante em 12 meses e volta a subir no final do ano. Então, é mais interessante para o governo ajustar com a inflação do final do ano, porque
a receita, infla, a possibilidade de gastar mais, infla. Outro ponto que eu acho que ficou sobre flexibilizar ou não. Sobre o teto de gasto, só foi incluso mais um item, que agora me fugiu, que você pode gastar, exceto a regra. Então tem Fundeb, tem vários itens que não precisam respeitar. O piso de enfermagem, se não me engano, foi esse que ficou a mais. Isso. Tudo, Minha Casa Minha Vida entrou também nessas exceções agora. O Minha Casa Minha Vida ele entrou como investimento, ele não entrava, então você está garantido que você vai poder gastar com Minha Casa Minha Vida também a mais. Então teve mais exceções, isso era esperado. A dúvida que a gente ficou era sempre, será que vão incluir muito mais exceções ao ponto de que não vai ser uma regra tão sustentável assim? Não foi muito por esse lado. Mas isso não traz um risco, de repente, também linkado, né, a essa flexibilização e não se tornar um crime não cumprir, né, tirando aí essa flexibilidade, trazendo um pouco, né, previsto na regra, isso não traz também uma preocupação sobre um aumento do endividamento? Não, eu entendo que você tem um risco de não entregar as metas dos próximos anos. Então, ano que vem é estabilizar, meio ponto de 0,5% de superávit em 2025 e 1% em 26. Parece que, assim, muito difícil entregar isso. Parece que se cumprir o limite inferior já vai ser um grande sucesso. Se você não tem nenhum tipo de punição, é óbvio que você dá um incentivo a não cumprir. Assim como nos anos do governo Dilma, a gente criticava muito que o Tombini tratava o teto da meta como meta e não era verdade. Só que como ele só precisava entregar uma carta para o Congresso, ele não era punido.